Aproveitar também aqui na Assembleia Legislativa, tive o prazer de encontrar aqui o ex-deputado federal Cabo Sabino, Cabo Sabino, que nos representou durante 4 anos em Brasília. Cabo Sabino, que é pré-candidato a vereador por Fortaleza nas eleições de 2020. Ele é o vice-presidente do Avantes, número 70, partido aí que vai disputar com certeza as eleições em Fortaleza com os seus pré-candidatos. Cabo Sabino, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, ex-deputado federal, e eu já começo com o senhor aqui falando um pouquinho de Brasília. O senhor 4 anos, o senhor tem experiência boa, o senhor conviveu em Brasília, clima que o Brasil vem passando em Brasília, essas questões políticas, denúncias que já foram comprovadas, denúncias falsas contra o presidente Jair Bolsonaro, de que ele teria um possível envolvimento no homicídio, no assassinato da vereadora Marielle. Isso está tumultuando não só Brasília, mas o Brasil inteiro e o mundo. Olha, em primeiro lugar, agradecer o espaço, mandar um abraço para todos os telespectadores da TV Guarani. Dizer que esse momento que nós estamos passando é uma prova cabal de que existe um grupo de uma determinada emissora de TV que tenta desacreditar a pessoa do presidente Jair Messias Bolsonaro. Muita gente, a mídia não repercutiu que só na Arábia Saudita o presidente conseguiu investimentos da ordem de 10 bilhões de dólares, algo em torno de 40 bilhões de reais, quase 10% do que toda a reforma da Previdência vai economizar em 10 anos. Ele conseguiu investimento dessa ordem. O que preponderou antes de ontem e ontem, foi exatamente a possibilidade do envolvimento de alguém da casa do presidente na morte da vereadora Marielle. O que foi comprovado ontem pela manhã e à tarde pelo próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, que o fato é leviano, é mentiroso, que tenta jogar a opinião pública contra o presidente, tentar tirar dele o seu maior capital. Qual é o maior capital do presidente da República hoje? A opinião pública, o povo. Só que o povo não é mais criança, tem várias emissoras de TV, como a TV Guarani, que prega a verdade, que mostra a imparcialidade e leva jornalismo verdade. E isso, adicionado de uma rede social hoje, que conhece o perfil de cada emissora de rádio e TV, de suas agressividades ou de suas defesas. E dessa forma, as pessoas não são mais bobas ao ponto de acreditar em tudo que escutam ou que veem. Buscam a verdade em segmentos diferentes, nas redes sociais e em informações diversas para poder formar e fomentar os seus posicionamentos. E, graças a Deus, ontem, tudo isso veio à tona mostrando que o presidente estava sendo vítima de um complô para tentar incriminá-lo. Então, dessa forma, o presidente sai mais fortalecido. Nós costumamos dizer que Bolsonaro é como bolo de massa. Quanto mais você bate, mais ele cresce. E principalmente quando você faz isso de maneira leviana, como tentou se fazer ontem contra a pessoa dele. Podemos dizer no nosso linguajar que a mídia, essa grande mídia, ontem deu um tiro no pé? Sim, eu acho que a população mais do que nunca viu ontem, por exemplo, a TV Globo, na quarta-feira, no seu Jornal Nacional, perdida, mostrando-se que envergonhada, tentando se justificar a todo tempo. Olha, quando qualquer pessoa da mídia tenta se justificar, ela já deixa claro que errou. Se perde credibilidade. Por quê? Porque mídia não é para se justificar, mídia é para informar. E quando você informa com verdade, você não tem o que se justificar. Quem tem que se justificar é a fonte. Mas quando você vai além da informação, aí você tem que se justificar, e foi o que a TV Globo fez. Ela foi além da informação, ela criou sensacionalismo sem pesquisar a fonte, porque é impossível que a pessoa preste depoimento 2 vezes, diz que ligou 2 vezes para a casa do presidente, e quando vão áudios periciados pelo Ministério Público, comprova que ele nunca fez uma ligação para a casa do presidente, e sim para outra casa. Então, o inquérito está aberto, o porteiro vai ser investigado e precisa saber quem mandou, porque o porteiro jamais faria essas acusações. Tem. O porteiro jamais faria tal acusações sem que tivesse um mandante, sem que tivesse alguém fomentando isso. Então, qual o interesse de prejudicar o presidente da República na morte de uma vereadora que sequer ventilou o nome de Bolsonaro em qualquer momento ou vice-versa? Não existia animosidade entre os dois lados. Mas
Por que se querem colocar tudo isso? Porque querem corroer o capital político do presidente, que ele tem, que é a sua idoneidade, a sua verdade, a sua seriedade e honestidade. Mas não vão conseguir, porque se Bolsonaro tivesse telhado de vidro ou rabo de palha, em 28 anos como deputado federal, ele teria sido estraçalhado e não teria sido apenas queimado, ele teria sido incinerado. Totalmente diferente, aproveitando aqui, da repercussão que não foi dada no caso do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT, sim, que o Palocci, em depoimento, disse que o Lula estava envolvido, segundo o Palocci, no crime do prefeito Celso Daniel, lá de Santo André, em São Paulo. E esse caso foi praticamente que abafado. Nós tivemos o caso também da tentativa de homicídio contra o presidente da República, que também essa mesma mídia não deu a mesma repercussão. Olha, tudo isso, quando você vai analisar o seguinte, né, o que as pessoas não têm falado. Brasil, esta semana, teve reconhecido pelas agências que medem o risco capital, né, o Brasil caiu ao menor risco de investimento desde 2013. Ou seja, é um país que está pronto para receber investimento. Não se fala que, além dos 10 bi que eu acabei de falar, da abertura e elastecimento do comércio com a própria China, nessa viagem, cada vez mais. Não se fala da redução dos índices, dos juros, da taxa Selic, que caiu ao menor índice da história, caiu para 5%. Quando eu caio a taxa de juros da Selic, o que é que eu faço? Eu diminuo a rentabilidade nos bancos, ou seja, aquele investidor que tem dinheiro, que estava no banco, que era investido, que ele tinha sua rentabilidade sem precisar trabalhar, agora não vale a pena. Ele precisa fazer com que esse dinheiro gire. O que ele vai fazer? Ele vai investir, ele vai tirar o dinheiro, vai investir em construção civil, vai investir na geração de emprego e renda. Ele vai gerar emprego e, com isso, há uma retomada do crescimento da nação. Mas você não vê ninguém dando ênfase nisso. As pessoas não falam que nós saímos já de 14 milhões de desempregados para 12 milhões. Que o PIB do Brasil está crescendo, que anteriormente só encolhia. Então, em 10 meses de governo, ele tenta retirar o país de um buraco, da falta de credibilidade e de uma boa condição de investimento e crescimento econômico para um patamar de um país competitivo. E ele não foi o causador da crise que ele encontrou, mas, lamentavelmente, quem assume um governo, quer seja municipal, estadual ou federal, arca não apenas com o bônus, mas assume o ônus. E o presidente Bolsonaro não tem fugido desse ônus, pelo contrário, tem encarado, tem buscado soluções e vai sim conseguir. Agora, existe um determinado grupo de pessoas, de entidades, né, e de órgãos que parece que o caos, para eles, é melhor do que a bonança, porque eles crescem no caos e na bonança me parece que eles somem. Aproveitar aqui, no próximo ano de 2020, nós teremos eleições municipais. O senhor, ex-deputado federal, na sua eleição foi uma parceria do senhor com o capitão Wagner, que hoje é o deputado federal. Houve, de certa forma, um afastamento político entre Cabo Sabino e capitão Wagner. Como é que está essa sua amizade com o capitão Wagner, politicamente falando também? Capitão Wagner, candidato a prefeito por Fortaleza. Tem seu apoio? Olha, hoje mesmo já falei com o Wagner, todos os dias nós falamos pelo WhatsApp ou por telefone. Estaremos sim ladeados nesse projeto, que é um projeto de ter Fortaleza para o povo e não para um grupo político. Falando em eleições ainda, não só Fortaleza, mas o Avante está trabalhando no estado do Ceará inteiro. Pacajus, Cláudio Dantas, que é o presidente do Avantes aqui no Ceará, Teodorico Menezes, que é o pré-candidato do Avante. O Avante confirma essa pré-candidatura de Teodorico Menezes nas eleições em Pacajus? Sim, Pacajus é um dos grandes municípios, talvez, se não o mais importante, um dos mais importantes da região metropolitana de Fortaleza. Pacajus, ao longo dos últimos 15, 20 anos, não tem tido a sorte de ter, sob sua guarda, um bom gestor que faça Pacajus crescer. Estamos vendo que hoje o que marca Pacajus são as brigas judiciais para saber quem fica e quem sai do comando da prefeitura. E com isso, quem está fora é o povo.
está fora do alcance da produtividade, do crescimento do município, está fora da visão política de olhar para o povo como alguém que necessita de cuidado e de atenção. Hoje o cuidado e a atenção é muito mais voltado para permanecer sentado na cadeira de prefeito do que para fazer permanecer na mesa do cidadão de Pacajus o alimento, a educação, a saúde, uma condição de trabalho digno. Eu não tenho essa dúvida que se o povo de Pacajus quer mudança, ele pode fazer isso e levar para Pacajus, fazer com que Pacajus volte a um cenário político de crescimento. Obrigado, deputado. Um prazer aqui conosco. E sexta-feira, agora, amanhã, o deputado vai estar no programa Ponto a Ponto na FM Guarani. Imagens de Ariel Vitor, Alex Montenegro, para o programa Ponto a Ponto na TV.